Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Já voltamos com mais uma sequência de questões aí da PCDF. Levanta e vai. E como você já sabe, curte aí, aperta o sininho, compartilhe e etc. Vou jogar aqui a nossa vinheta e a gente já começa detonando as questões aí, beleza? Valeu! Show de bola. Então vamos lá, já responder as questões aí. Então vamos lá com a questão 31. Em razão da teoria da ambiguidade, considera-se praticado crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, em todo ou em parte, bem como se onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Senhores, falou em teoria da ambiguidade, tempo e lugar do crime, você já está careca de saber, a gente já conversou isso no outro vídeo, você usa aquela mnemônica luta, tá? Aí você sabe lugar do crime, teoria da ambiguidade, tempo do crime, teoria da atividade. Aí, com isso aí você não erra nenhuma questão sobre esse tema. Então, só aplicar lá. Considera-se praticado o lugar do crime, considera-se praticado no lugar em que ocorreu ação ou omissão. Então, lugar do crime está aqui, teoria da ambiguidade. Beleza? Então, essa questão está correta. Vamos confirmar aqui. Gabarito certo, show de bola, olha aí. Artigo 6º, tranquilo? Então, questão dada, se cair para vocês aí na sua prova, né, da PCDF. Levanta e vai. Vamos lá para a próxima questão, 32. Com relação ao tempo e o lugar do crime e aplicação de novo, a mesma pergunta. O Código Penal adota a teoria da atividade, segundo o qual o delito deverá ser considerado praticado no momento da ação ou da omissão, e o local do crime deverá ser aquele onde tem ocorrido a ação ou omissão. Essa você tem que ler com calma, hein? Parece que tá certinho, mas não esquece, aplica lá o luta, e aí você não erra a questão. Então, vai fazendo até você estiver na ponta da língua, tá? Então, ambiguidade, tempo, teoria da atividade. Tranquilo? E aí, com base nisso, lendo com calma, você percebeu que a questão está errada. Tranquila? Então, olha lá, gabarito errado. E aí, no comentário, eu coloco para você a ideia aí que a gente conversou. Tá? Lugar do crime e tempo do crime. Beleza? Show de bola. Vamos adiante. Questão 33. O que diz ela? Na tentativa de entrar no território brasileiro com drogas ilícitas a bordo de um veículo, um traficante disparou um tiro contra um agente policial federal que estava em missão em unidade fronteiriça. Após troca de tiros, outros agentes prenderam o traficante em flagrante. Conduziram a autoridade policial local e o colega ferido ao hospital da região. Nessa situação hipotética, para definir o lugar do crime, olha lá, ele conta uma história para perguntar coisa besta. Praticado pelo traficante, o Código Penal adota o princípio da ambiguidade. Lugar do crime, olha lá. Só você fazer o luta, meu amigo. Só você fazer o luta, olha lá. Lugar do crime, teoria da ambiguidade. Tá aqui, ó. Então, está certa a questão. Show de bola? A questão parecia complexa, mas era dada também. Então, de novo aí, a mesma coisa. Show? Bora lá para a questão 34. Manuel praticou conduta tipificada como crime. A entrada em vigor de nova lei, esse tipo penal foi formalmente revogado, mas a conduta de Manuel foi inserida em outro tipo penal. Nessa situação, Manuel responderá pelo crime praticado, pois não ocorreu abolício crimes com a edição da nova lei. Então, aquilo que a gente já conversou, o princípio da continuidade típica, né? Então, essa questão está completamente aqui correta. Estou indo rápido porque a gente já conversou sobre essa questão, beleza? Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista, porque a gente já trabalhou isso aqui. Então, a questão está correta pelo princípio da continuidade normativa típico. E realmente não houve abolício crimes nesse caso aqui. Show? Vamos lá, adiante. Questão 35. A questão 35 diz: a respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. No ordenamento jurídico brasileiro é adotada a teoria da... de novo essa questão. Dá até raiva, né? Mas a CESP ama perguntar. Mas vamos lá. É adotada a teoria da ambiguidade quando se fala do tempo do crime.
Ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão. De novo, é só você montar lá o velho luta. E aí você aplica na questão. Não tem o que errar, meu amigo. Não tem como errar uma questão dessa, beleza? Então tá basicamente aí, completamente errado. Show de bola? Não erra em uma questão dessa, por favor. E aí, próxima questão, questão 36. Ela diz: aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro do navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. E aí? Então, senhores, foi cometido um crime, então, crime cometido dentro de um navio que está a serviço do Brasil. Se está a serviço, é como se fosse território brasileiro. Portanto, essa questão aqui está correta, mesmo que ela estiver ancorado, nesse navio estiver ancorado em outro país, em outro território. Não tem problema, a extensão do território brasileiro. Questão completa aí, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 1º, tudo bem? Então, só vou sair da frente aqui, aí você dá um print aí na tela, copia e levanta e vai. Vamos adiante. Rapidinho aqui, como eu falei para você, tema repetido, a gente vai rápido, beleza? Com um tema novo, a gente explica com mais calma. Questão 37, ela diz: situação hipotética, João cometeu crime permanente, que teve início em fevereiro de 2011 e fim em dezembro desse mesmo ano. Em novembro de 2011, houve alteração legislativa que agravou a pena do crime por ele cometido. Assertiva. Nessa situação, deve ser aplicada a lei que prevê pena mais benéfica, em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. E aí, certo ou errado? Questão legal de trabalhar. Então vamos lá, não trabalhamos nada referente ao crime permanente, então vou fazer com calma aqui com vocês. Então, ele diz o seguinte: o cara começou o crime aqui em fevereiro, né, de 2011 e foi até dezembro também de 2011. Tranquilo? Beleza. E aí a questão fala que, mais ou menos aqui, no mês de novembro, entrou uma lei mais grave. Então, lei mais grave, que prejudicou o réu. Mas ele cometeu o crime aqui, terminou aqui, e no meio do caminho veio uma lei mais grave. E aí? É mais grave mesmo? Que fala só confirmar, houve alteração legislativa que agravou, é isso mesmo. Senhores, quando falar de crime permanente aí, eu vou dar o exemplo do sequestro, que é o mais questionado. Sequestro é aquele que a ação se prolonga no tempo. Então ele começou aqui, ele terminou aqui, então ele está em flagrante delito durante todo esse tempo, ok? E aí eu vou aplicar a lei vigente quando encerrado o crime, portanto, a lei mais grave. E a questão fala que deve ser aplicada com a pena mais benéfica. Está completamente errado. Por quê? Porque eu vou aplicar a lei mais grave, beleza? Isso aqui é uma súmula existente, então o gabarito está errado, de acordo aí, deixa eu só apagar aqui para mostrar para você, a súmula 711, que diz exatamente isso: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Show de bola? Então, beleza, detonamos mais uma questão. Vamos lá adiante. Próxima questão 38. O que diz ela aqui? Ela diz: considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios de repercussões jurídicas deles decorrentes, julga o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito. Então, lei em sentido estrito. Razão porque é proibida em caráter absoluto. Meu amigo, nem começa, nem continua lendo. É proibido em caráter absoluto a analogia? Lógico que não. A gente já falou que a analogia pode ser para beneficiar o réu. A gente já falou isso. Eu não posso para prejudicar. Então, essa questão nem continuo lendo. Já está errada. Já vou para a próxima, nem vou perder tempo com isso aqui. Então, gabarito. Cadê o gabarito? Olha lá. Errado. Beleza? Então, a analogia pode ser realizada. Não pode ser para prejudicar o réu, mas pode ser para beneficiar. Tranquilo? Então, questão tranquila. Vamos para a questão 39. Questão 39 diz:
Em razão do princípio da legalidade penal, a tipificação da conduta como crime deve ser feita por meio de lei em sentido material, não se exigindo, olha lá, não se exigindo em regra a lei em sentido formal. Questão muito boa. Então, meu amigo, quando falar de lei, você precisa saber que a lei, ela precisa ser, vou seguir aqui, no sentido material e no sentido formal. Tem que ser sim. Aqui ele fala que não se exige, então tá errado. Mas o que é lei em lei, né? Em sentido formal e material? Material é a matéria que trata a lei. Formal é a forma, seria o processo legislativo. Então, meu amigo, para uma lei aqui, ela tem que respeitar o sentido material, ela tem que respeitar a matéria, tem que estar de acordo com a Constituição, por exemplo, e formal, ela tem que respeitar todo o processo legislativo. Então, essa questão está completamente errado. Vamos ver aqui o gabarito. Gabarito, cadê você, gabarito? Deixa eu ver se eu apagar aqui. Opa, cadê aqui? Olha lá, sentido formal é criada de acordo com o processo legislativo e em sentido material é que trata o conteúdo. Tudo bem? Show de bola? Então, gabarito, opa, cadê? Tá errado. Beleza? E questão 40, a nossa última questão. Vamos a ela. A fim de garantir o sustento da sua família, Pedro adquiriu 500 CDs e DVDs piratas para posteriormente revendê-los. Certo dia, enquanto expunha os produtos para venda em determinada praça pública de uma cidade brasileira, Pedro foi surpreendido por policiais, que apreenderam a mercadoria e o conduziram coercitivamente até a delegacia. Com referência nessa situação, o princípio da adequação social, que a gente já trabalhou aqui, se aplica à conduta de Pedro, de modo que se revoga o tipo penal. Então, a gente já conversou que a adequação social não revoga tipo penal, né? Não pode revogar. Em razão de se tratar do comportamento socialmente aceito. Então, essa questão está completamente errada, como já falamos. Por quê? Porque vender CD e etc. pirata é fato típico, tá? Não é fato atípico. E nós temos até súmula sobre isso. Tá aqui, ó. Tá um gabarito. Deixa eu ver se aparece o gabarito. Errado, conforme falei. E aqui está a súmula. Presente a materialidade, a autoria, figura-se típica em relação ao crime previsto do artigo 148, parágrafo 2º, a conduta de expor à venda CDs e DVD pirata. Show de bola? Com isso a gente detonou mais uma sequência de vídeos. Se você não segue, segue o canal aqui e até o próximo vídeo, meu amigo. Valeu, obrigado. Eu vou parar aqui a gravação. Valeu.